Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Contraficast. Hoje a gente vai falar sobre um episódio que aconteceu no dia 9 de setembro. O Banco Itaú demitiu mais de 1.000 trabalhadores, ou cerca de 1.000 trabalhadores, um assunto que foi muito comentado nas redes sociais, enfim, que gerou muita repercussão, gerou protesto, gerou mesa de negociação. Para isso, a gente vai conversar aqui com a Valesca Pincovai, que é coordenadora da Comissão de Organização dos Empregados do Itaú e também secretária executiva de Saúde e Condições de Trabalho do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, do SP Bancários. Valesca, seja muito bem-vindo ao nosso Contraficast. Vamos falar sobre esse episódio todo. A gente tem algumas perguntas que eu queria comentar contigo aqui, falar sobre redes sociais, que o assunto repercutiu bastante, sobre protestos também. Vamos conversar sobre isso, Valesca? Olá, boa tarde. Vamos sim, vamos conversar, porque precisa conversar, né? Com os últimos acontecimentos repercutindo, com a postura do Itaú, a gente precisa de dar voz aos trabalhadores. Para a gente começar, para quem está pegando, vamos dizer assim, o bonde andando, né, Valesca, não sabe ainda como é que está a situação, no dia 9 de setembro, então, o Itaú demitiu cerca de Só 1.000 corrigindo, trabalhadores. foi dia 8, Uhum. dia 8. Dia 8 de Isso. setembro, então, vamos corrigir aqui, dia 8 de setembro, o Itaú demitiu cerca de 1.000 empregados. Eu queria que você falasse quem são esses empregados, por que que o Itaú demitiu esses trabalhadores, fala sobre baixa aderência ao home office, enfim, como é que é essa situação, Valesca? Então, no dia 8, né, na segunda-feira, nós recebemos várias ligações de bancários, né, reclamando que estava sendo desligado e não entendi o motivo das emissões. Esses trabalhadores são de departamentos, né, de prédios administrativos, do Centro Administrativo do Jabaquara, que é o SEIC, do Itaú BBA na Faria Lima e do Centro Tecnológico. Trabalhadores que trabalhavam em regime híbrido, com 2 dias presencial e 3 em home office. A maioria desses trabalhadores eram trabalhadores alta performance no banco, que recebiam premiação, e também tinha alguns que tinham acabado de serem promovidos, né? Uhum. Quando a gente fala sobre trabalhador que acabou de ser promovido, né, enfim, tem até um salário maior e é demitido, a gente pode até falar sobre a rotatividade, que é uma coisa, assunto antigo, né, na categoria bancária, né, Valesca? Agora, tem uma justificativa que eles deram, que é quebra de confiança. Teve isso mesmo, essa justificativa do banco? Como é que é essa história? Então, a justificativa do banco não justifica. Primeiro que eles foram demitidos, a maioria pelo Teams, que estava trabalhando remoto, e a justificativa era desvio de conduta. O banco fala, desvio Desvio de de conduta. conduta, certo? Isso, desvio de conduta. E eles ficaram sem entender, eles não tiveram a chance sequer de contestar ou de entender o que estava acontecendo, né? Porque como eles tinham alto desempenho no banco, estavam performando, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Desvio de conduta do quê? Aí que veio Exato. toda aquela acabou vazando a questão da produtividade, da medição do trabalho através da inteligência artificial, monitoramento. Mas mesmo assim, a indignação foi total, porque o Itaú tem muitas essas histórias de dar feedback, de dialogar com o trabalhador. Então, é um feedback atrás do outro. Quando você não está indo bem, eles dão uma medida orientativa. E nesse caso, os trabalhadores não sabiam de nada, eles não foram advertidos em nenhum momento do que estava acontecendo. E Eles aí, não sabiam o motivo. já aproveitando isso que você acaba de dizer, inclusive a gente viu na época aí nas redes sociais, pelo menos eu acabei vendo, né, nas redes sociais, uma enxurrada, vamos dizer assim, de memes, de gente indignada com essas demissões, trabalhadores do Itaú, inclusive, fazendo críticas, né, usaram inteligência artificial para poder fazer alguns memes, tipo, tem uma aqui que eu vou tentar descrever, que tem lá, o rapaz fala assim: trabalhador do Itaú tem que ser assim. E aí ele tem um artefato qualquer que fica clicando no mouse a todo instante para demonstrar que aquilo é necessário para demonstrar produtividade para o banco, ou seja, o banco cobrando uma produtividade tremenda. Enfim, as redes sociais acabaram também dando o tom da conversa, o tom do protesto. Como é que você vê isso, Valesca? Então, imediatamente quando começaram as pessoas a nos procurar, nós procuramos o banco. E o banco alegou essa história de desvio de conduta, de falta de ética, quebrou a cultura youtubers, né, que eles chamam os funcionários de youtubers.
Enfim, só que para os funcionários foi por produtividade mesmo, que foi falado quando eles foram questionar a baixa produtividade. O Itaú não assume que falou baixa produtividade, só que, ao mesmo tempo, tem uns que têm a carta de dispensa dizendo que foi por baixa produtividade. E isso caiu nas redes sociais. E aí virou chacota, virou meme, porque fica aquela coisa, né? O cara está ali trabalhando, ele está sendo vigiado constantemente, você não consegue ir no banheiro, né? Aí tem aqueles memes da pessoa que leva a máquina para o banheiro, que está escovando o dente, está comendo e está ali, que foi o que o Itaú colocou para a imprensa em geral. Que não fez sentido. Para a gente ficou caracterizado que o Itaú queria se livrar dessas pessoas e ele arrumou isso como desculpa. Ele falou o seguinte para a gente, que ele estava fazendo monitoramento de 9 mil pessoas há bastante tempo, e aí eles foram afunilando até chegar em cerca de 2 mil. Aí, desses 2 mil, 1.100, eles optaram para fazer a demissão e o restante eles deram medida orientativa. Esses 1.100 que foram demitidos é porque ficava abaixo de 50% da jornada no computador. Eles logavam e não trabalhavam. E ainda por cima faziam hora extra, e foi isso que eles alegaram. Só que nós fizemos uma plenária com esses trabalhadores no sindicato, com cerca de 400 trabalhadores, e nós identificamos vários casos de trabalhadores que eles logavam a máquina do banco e utilizavam uma outra máquina para programar, para fazer o serviço de tecnologia, porque a máquina do banco era muito lerda e o gestor sabia. Outros tinham que se deslocar para fazer reunião, porque fazia parte do trabalho dele. Também o gestor sabia e mesmo assim foi dado como baixa produtividade. Tivemos casos de 2 PCDs que deram um relato para a gente nessa plenária, porém acredito que tenha mais, de que tinha paralisia cerebral, não conseguia ficar ali na máquina o tempo todo. Teve uma funcionária, ontem nós fizemos uma outra plenária, né, no sindicato, entrou uma funcionária que ela disse que ela até chegou, que ela era tão cobrada nesse monitoramento, que ela chegou a levantar para ir no banheiro correndo, e ela, como ela tem esse problema de paralisia cerebral, ela caiu dentro de casa e acabou se machucando e teve que se afastar do trabalho. Então, assim, são relatos absurdos. Os neurodivergentes também, o pessoal que é autista, que também tinha alguns problemas com esse tipo de trabalho, que estava justificado e também entrou no bolo desse processo de demissão, sem contar mais casos de afastamento, gestante nós tivemos também. Então, assim, eles colocaram tudo num bolo e deram essa justificativa da produtividade. Total falta de respeito. Total. Valesca, a gente vai entrar num assunto que eu vou te perguntar a respeito de negociações, que obviamente o sindicato foi para cima para cobrar, para negociar, enfim, né, para tentar reverter essas situações, mas isso tudo que você está relatando, isso beira ou a gente pode caracterizar como uma situação de assédio mesmo aos trabalhadores? A gente pode falar em assédio, Valesca? Com certeza. Já tinha o assédio antes, agora tem o assédio digital. Tem a perseguição pelo ser humano e a perseguição pela máquina. E agora, depois desse processo de demissão, nós conversamos com os funcionários ontem, numa outra plenária que nós fizemos, e eles estão todos apavorados, porque eles falaram que o próprio gestor agora está em cima, porque ele está sendo cobrado de monitorar a produtividade através dessa medição que o Itaú faz. E o mais curioso é que o Itaú fala para a gente que todos os funcionários tinham ciência, os funcionários não sabiam como era medida essa produtividade, não sabia o tempo, porque eles falam que em cerca de 75% da jornada você tem que estar ali, né? Eles também não sabiam dessa aderência, qual que era o valor, né, o tempo de aderência. E aí eles falam para a gente que eles assinaram documentos, mas pelo que a gente conversa com os trabalhadores, os documentos que eles assinaram não tinha transparência em relação a esse tipo de monitoramento. O que tinha era assim, você ia pegar a máquina para trabalhar, você assinava um termo dizendo que você estava se responsabilizando por aquela máquina, e aquela máquina era do banco, portanto, ela passava por uma inspetoria, tal, né? Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente está falando sobre algumas... não são justificativas, né, porque nada justifica, mas a argumentação do banco para essas demissões. Agora, na sua visão, o que eles fizeram? Foi corte de gasto? Foi se livrar de mão de obra que eles não queriam no banco? Como é que você enxerga isso, Valesca, essas demissões? Então, foi uma perseguição, né? Tem vários boatos, tem várias versões aí que a gente pega que está acontecendo dentro do banco. Eles dizem que tem uma parcela de diretores do banco que está indo na linha contra o home office, né? Que eles pressionaram para fazer
monitoramento para mostrar que tinha problema no home office. Mas para a gente, quando a gente olha assim, nós acreditamos que o banco queria fazer uma demissão em massa, um corte de funcionário, e ele aproveitou, juntou a fome com a vontade de comer, né, juntou essas duas coisas e acabou fazendo esse processo de demissão, que para a gente é um processo de demissão em massa. Eles alegam que não é um processo de demissão em massa, que é uma demissão plurima, eles falam, né, que foi olhado o individual de cada funcionário. Mas para a gente foi um corte de posto de trabalho, porque quando a gente questiona assim, vai ter contratação? O que eles falam? Não, as pessoas não estavam trabalhando, por que a gente vai contratar para repor a vaga? Essa é a resposta. Aí vem aquela história, mas nós não estamos, a gente não está falando que eles não são produtivos, a gente não está chamando de, desculpa a expressão, de vagabundo, entendeu? Na verdade, ele quis manchar a reputação dos trabalhadores, né, com tudo isso. Certo, Valesca. Agora, o movimento sindical, o sindicato está negociando, como é que está? Em que pé que está a negociação, a cobrança? Então, nós tivemos em seguida desse processo de demissão, nós tivemos uma reunião no dia seguinte com a direção do banco, cobrando o processo, pedindo a suspensão dessas demissões. O banco falou que não ia voltar atrás, que houve quebra de confiança. E aí, depois nós tivemos uma nova reunião no dia 15, isso foi uma reunião com a comissão de empresa, né, dos trabalhadores a nível nacional, que também a comissão cobrou, a Contraf cobrou que o banco suspendesse essas demissões imediatamente, entrasse num processo de negociação. Eles também se recusaram, com a mesma alegação, que era uma quebra de confiança, que eles não tinham mais como colocar esses funcionários de volta para o banco. Tivemos uma outra negociação com a intermediação da FENABAN, que também não ocorreram avanços. Existe alguma expectativa, o sindicato tem alguma expectativa de que o banco reverta essas demissões, Valesca? Como é que é esse sentimento de há expectativa ou não há? Não, a gente continua pressionando o banco para que ele volte atrás, principalmente dessas pessoas adoecidas, esses casos que eu te falei que foi cometido injustiça, das pessoas que tinham sido promovidas, das pessoas que tinham avaliação alta de alto desempenho, que eles falam, que receberam o PRAD, que é um programa de bonificação do banco. Então, o que a gente quer é isso, que eles olhem caso a caso e reverta esses casos, né? Só que a gente está com dificuldade para conseguir avançar em relação a isso. Nem o caso das pessoas adoecidas nós estamos conseguindo reverter. Então, a nossa intenção é continuar pressionando, continuar realizando atividades, paralisações. Nós também vamos entrar com ação na justiça, caso necessário, mas, porém, nós estamos ainda no processo de negociação. É para briga, né? Vamos aqui até as últimas consequências para tentar reverter. Já estamos né? na briga, né? Na guerra, Sim, porque não dá para deixar o Itaú fazer isso, né? E ficar quieto sem fazer nada. Sim, sem dúvida. E fazendo, além das negociações, como você disse, as mobilizações, os protestos. Inclusive, teve um na quarta-feira, dia 24, também. Conta um pouco para a gente como é que como é que estão sendo esses protestos, Valesca. Então, nós realizamos um protesto no SEIC, né, na semana passada, que é o centro administrativo, onde tem 24 mil trabalhadores. A adesão foi bem legal, todo mundo aderiu, o apoio dos funcionários, porque, como eu disse, os funcionários que ficaram do banco estão sofrendo o assédio, estão sofrendo a pressão, com medo também de entrar nesse processo de demissão, apesar de que o banco falou que não vai ter mais, que por enquanto cessou o processo. E, assim, a população também está apoiando a gente, a imprensa está apoiando a gente, os parlamentares. Nós tivemos em Brasília uma audiência pública no dia de ontem com o deputado Vicentinho, onde nós colocamos essas preocupações todas, pedimos o apoio dos parlamentares, cobrança para que não aconteça mais esse tipo de processo de demissão como ocorreu, regulamentação desse monitoramento no home office, legislação que proteja os trabalhadores, tudo isso a gente pediu. E aí a gente realizou um protesto também com som, a gente tem carro de som rodando nas ruas em São Paulo, falando sobre esse processo de demissão. Realizamos 2 plenárias, e agora, no dia 24, que foi ontem, nós realizamos a paralisação do centro administrativo do banco, que se chama Itaú BBA, que fica na Faria Lima, onde fica a presidência e a diretoria do banco. Então, o impacto foi bem grande. Ali na região, né, acho que para quem conhece os Faria Limer, né, que o pessoal fala, ali tem bastante bancário, bastante executivo, então impactou bastante, e todo mundo sabia, o comentário é assim, o pessoal do Itaú está em greve por conta das emissões, do processo de demissão em massa que ocorreu no dia 8. Então, assim, é uma coisa que está com apoio da população, da imprensa, de todo mundo e dos trabalhadores também.
E dos outros bancários também, porque afinal, se aconteceu no Itaú, pode acontecer em outros bancos também. Então é importante que toda a categoria esteja mobilizada e solidária aos trabalhadores do Itaú, esses 1.000 trabalhadores que foram demitidos aí sob essas condições escusas, vamos dizer, né? Que a Valesca está nos relatando aqui, uma situação que o sindicato está, como a gente falou agora há pouco, aqui na briga até o fim aqui para que elas sejam revertidas. Valesca, a gente está chegando aqui ao final dessa conversa, enfim, a gente acho que falou de forma direta tudo que está acontecendo. A palavra é tua agora, se quiser deixar mais, fazer mais alguma consideração, algo que a gente não tenha falado aí, que seja importante colocar aqui a respeito dessa situação, a palavra é toda tua. Eu acho assim, como você colocou, esse não é um problema do Itaú, isso é problema de todos os bancos e de todos os trabalhadores, que é a questão da regulamentação da inteligência artificial, né, no mercado de trabalho, nas todas as categorias, essa questão da legislação também em relação à utilização da inteligência artificial para monitorar os trabalhadores, a questão da legislação do trabalhador que está em home office, que trabalha nesse regime também, que com a reforma trabalhista entraram várias processos ali que não protege o trabalhador, que acaba atrapalhando a atividade. Eu acho que tudo isso é um debate muito importante que a gente está com ele na sociedade agora, por conta do que o Itaú fez, e nós temos que forçar para que ele avance e que a gente consiga criar mecanismos de proteção. E a outra coisa é dizer que o Itaú fez foi uma vergonha, porque o banco lucrou 22 bilhões em 6 meses e não tinha justificativa para realizar esse processo de demissão da maneira que foi, demitindo trabalhadores que estavam aí no banco que jamais esperavam isso, que não tinha nenhum problema em relação à entrega de trabalho, eram trabalhadores que entregavam, e não só isso, em relação também a tudo que o Itaú vem fazendo, além desse processo de demissão de trabalhador da rede de agências, fechamento de agências sem deixar atendimento para a população. Então, nós vamos cobrar a postura do Itaú, uma postura que decente, já que ele lucra tanto nesse país e que tem que dar o retorno para ajudar no crescimento do país, não fazer o que ele está fazendo, que foi demitir 1.100 pessoas de um dia para o outro, deixando 1.000 famílias sem renda. Então, é bem complicado, o nosso papel é cobrar, né, para que reverta essa situação, que o Itaú respeite a mesa de negociação e respeite os seus trabalhadores. Valesca, agora, antes de encerrar aqui, me ocorreu só uma coisa que, enquanto você falava, que era o seguinte: se o Itaú lucrou 22 bilhões de reais, realmente ele não tem porquê, não tem justificativa nenhuma você deixar 1.000 famílias, deixar 1.000 trabalhadores na situação que ficaram com essas demissões. E os bancos, volta e meia, eles fazem isso, fazem demissões e tudo, que a gente não pode deixar também, eu acho, e aí assim, me corrija se eu estiver errado, que a gente não pode deixar de considerar também é que os bancos, às vezes, eles fazem isso também para fazer justamente o enfraquecimento da mobilização da categoria, da organização da categoria. Manda embora justamente para enfraquecer a categoria, para demonstrar uma certa pressão. Por isso que nessa hora é muito importante que toda a categoria esteja mobilizada e que jamais perca esse espírito de organização e de união mesmo da categoria para proteger os direitos, enfim, proteger o emprego bancário. É por aí também, né? Ou não? Não, com certeza. Os bancários perguntam muito para a gente. Fica todo mundo apavorado com essa situação e fala, mas e agora? Como que a gente vai conseguir, né, sobreviver no banco? A pressão está muito grande. Eles ficam com muito medo de se expor, de falar o que está acontecendo para a gente, mas a resposta sempre é essa. Não tem que ter medo, porque juntos a gente consegue mudar a situação. Como eu disse, o que está acontecendo no Itaú não é só no Itaú, isso são em todos os bancos. Nós temos a proteção do sindicato, o sindicato é forte, através da Contraf, nós temos mesas de negociação, e para isso nós somos uma categoria organizada, e para isso nós temos que mostrar união para poder passar por esse processo, né? E como protagonista, como a categoria bancária sempre foi sair na frente para defender os trabalhadores. Valesca Pincovai, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso ContrafCast, falando sobre esse importante assunto, para a gente não deixar esse assunto realmente sair, né, de destaque. A gente tem que manter em destaque até que haja um resultado positivo para esses 1.100 trabalhadores que foram demitidos arbitrariamente do Itaú no dia 8 de setembro de 2025. A Valesca Pincovai, que você está vendo aí no vídeo, ela é coordenadora da Comissão de Organização de Empresa do Itaú e também ela é diretora executiva de Saúde e Condições de Trabalho, que é o que o Itaú não vem dando para os seus trabalhadores, né? Ela é, então, executiva de Saúde e Condições de Trabalho do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco, região, o SP Bancários. Valesca, obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso ContrafCast. Eu que agradeço o convite.
E obrigado a você que nos acompanhou também até aqui. A gente se fala numa próxima edição. Até lá. Valesca,